그럼 시작합니다. Foi, eu não consigo. É o tentando Mano, que difícil. Morreu. João morreu? Ah, mas agora pode continuar, tá? Difícil. Triângulo? Mais fácil. desastre. Olha aqui. Ela tá comendo biscoito. Chora, Isa, chora de emoção. Tem que fazer cara de desespero. O João que levou mais tempo. Adora de exemplos idosos. Não está. Tá liberado. Olá, boa noite, companheiros. Começando mais um Cine Clube Luiz Buñuel aqui na Causa Operária TV. Boa noite para vocês. E hoje o tema aqui é um pouco, como a gente poderia dizer, Natália, boa noite. Um pouco, Boa noite. perturbador, né? Teve gente, inclusive, que achou meio perturbador mesmo. Muito sangue, muita coisa, né? Então acho que hoje o pessoal vai gostar de ver nossa série, porque provavelmente vocês são um dos milhões de pessoas, uma das milhões de pessoas que estão assistindo a esse seriado. Seriado é o nome correto? Porque seriado me lembra assim, sabe, Chaves. Eu sou meio velho, né? Chamar de O seriado. pessoal ultimamente chama de séries. Série. Série. Inclusive, nós não costumamos falar muito sobre série, né, Natália? Não. A gente abriu uma exceção. A série, normalmente... Vamos já aproveitar aqui, porque é um programa sério. Série, normalmente, pra gente, é assim, de passagem. A gente cita alguma coisa, né? Alguma referência. Ah, tem aquela série também. Tudo mais. Só que nós dificilmente vamos nos dedicar o programa todo para uma série. Essa é uma exceção, né? Eu não vou falar aqui o que eu acho das séries, não tem necessidade disso, né? Já briga com a pessoa que está nos assistindo, ser indelicado, Eu gosto de séries. tudo mais. Eu não sou muito fã, não, de série. Eu tenho, assim, eu assisto alguma coisa, mas não sou muito fã, não. Henrique, você pediu pro pessoal se inscrever? Não, mas eu vou pedir. É que eu tava primeiro resolvendo esses problemas aqui. Pessoal, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, importantíssimo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe lá no WhatsApp, contribua conosco, aí você pode mandar superchat e super sticker, já vou explicar um detalhe sobre isso. E se torne membro assinante do canal, você tem 5 níveis aí para se tornar membro a partir de R$ 7,99 por mês, mas você tem também R$ 19,99, R$ 49,99, R$ 99,99 e R$ 199,99. São 5 níveis de membro para você contribuir conosco. Então, fortaleça o nosso canal. Por que eu falei sobre Superchat? Fiz um parênteses. Porque o nosso programa hoje não é ao vivo. É verdade. Hoje nós não estamos ao vivo. E nós não estamos ao vivo porque nós estamos fazendo uns experimentos aqui. Nós vamos procurar colocar algumas edições, né, Natália? Quem sabe? Quem sabe vai dar tudo certo. Você está meio pessimista quanto a essa possibilidade? Não. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Então, você manda seu superchat, contribui com a gente. Nós vamos
ler, né? Vamos procurar ler o Superchat. No programa seguinte a gente fala. Pode ser assim e tal. Manda comentário também no YouTube. Eu andei lendo alguns comentários dos programas passados. Eu vi bastante comentário ali do R. Locatelli, né? Sobre o nosso filme de catástrofe. E de outros companheiros também, falando ali do... Eu vou fazer que nem os youtubers mirins. Se inscreva, curta, deixe um comentário. Tudo isso ajuda o canal. É verdade. Bom, e hoje... Bom, mas eu fiz tanto suspense, enchi E tanta você nem linguiça. falou sobre E eu qual nem que é o falei que tema nós- de hoje. Mas o pessoal já deve ter visto na entrada, viu, né? Quer dizer, exatamente. quem já viu vai entender, né? Deixa eu falar uma coisa aqui antes que a nossa plateia aqui tenha um ataque cardíaco. Hoje é sexta, né? Quando o programa está... no momento que esse programa estará sendo transmitido, será sexta-feira, dia 22 de outubro. E no dia 26 de outubro, na próxima terça-feira, começa a Universidade Marxista. Nossa. O que foi o stalinismo? Uma análise marxista, parte 2. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, entra no site universidademarxista.com.br, se inscreve na Universidade Marxista com essa continuação do tema sobre o stalinismo. E eu digo até, aproveitando, que no curso sobre o stalinismo, nessa parte 2, que vai do fim da Segunda Guerra até a queda da União Soviética, nós vamos falar do quê? Coreia do Norte. Interessantíssimo. Né? Entre outros temas. É praticamente uma história do século XX, da segunda metade do século XX. Então vamos falar sobre Coreia do Verdade. Norte. E com isso, agora sim, depois de muitos recados, muita enrolação, nosso telespectador vai começar a dormir. Isso que eu eu vou ia falar. dizer Se sobre... vocês estiverem acordados, agora a gente vai entrar no nosso tema. Exatamente. E nós vamos falar hoje sobre aquela série da Netflix chamada O Jogo da Lula. O Jogo da Lula, exatamente. Sabem que filme é esse? Que série é essa? Normalmente suspense. Será que o pessoal sabe? Bom, você não quer explicar Bom, você? eu acho que essa é a primeira questão que a gente vai colocar aqui sobre a série, que todo mundo conhece como Round 6. Round 6. Mas que está sendo divulgada no mundo todo como Squid Game, o jogo da Lula. Menos no Brasil. Por que será? Por que será? Então essa é a primeira questão, né? Por que que no Brasil não se chama o jogo da Lula? Várias pessoas já levantaram essa questão e a Netflix falou que não tem nada a ver com questões políticas. É só porque o jogo não é conhecido aqui. E aí eles quiseram dar um nome que colocasse o telespectador mais próximo da série. Toda uma conversa assim. Agora, a minha grande questão é, esse jogo é conhecido no mundo inteiro? Não, e eu Só no Brasil que não? Essa é uma primeira questão. O pessoal pode responder nos comentários. E a segunda questão é, Round 6 é algo próximo também Da que série? identifica os brasileiros? Como assim? Não entendi. E também eles não mudaram para um nome em português, né? Qualquer. Eles mudaram para Round exatamente. 6. Eu vi até gente falando Round 6. Que pode ser também. Eu achava que era isso. Aí depois eu falei, não, nem é o nome em inglês, é o nome em português que eles mudaram, que absurdo. Né? Então, a Netflix, apesar de negar, logicamente que eles não quiseram, né, se meter em nenhuma encrenca, fazer nenhuma alusão aí ao ex-presidente Lula, porque mais popular do que a série, né, é o Lula no Brasil. Muito mais popular do que a série. Não dava pra imaginar... Aí imagina a série Aqueles super memes. popular, todo mundo comentando a série, tudo quanto é revista, jornal, matéria, YouTube, todo mundo falando jogo da Lula, jogo da Imagina Lula, a Veja jogo da também Lula. fala Lula, Lula, É. Lula. E aí, e no Brasil é o país que mais faz meme no mundo, né? Pelo que eu sei, aí eu ouvi Nossa, conversando com o pessoal verdade. do Procultura, eu aprendi isso daí, porque o Brasil parece que é o líder dos memes. Uhum. Imagina o tanto de meme que não ia ter dos personagens Lula, como Lula, os negócios assim, nossa, ia ser uma enxurrada, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, e que provavelmente você não vai ver em nenhum outro lugar, a não ser assim, de passagem, né? É isso daí. O nome certo ou melhor dizendo, o único lugar que não chama Jogo da Lula, Pelo que a gente ficou sabendo. poderia chamar Jogo do Lula, que seria Jogo mais do Lula. engraçado.
Não, sacanagem. No final, sobram Lula e Bolsonaro numa luta de morte. Não, tudo bem. Olha, esse seriado, ele bateu o recorde de seriado mais assistido da Netflix. E eu vou aproveitar aqui essa notícia para dar meu boa noite para a companheira Adriana, que está falando com a gente lá de Nova York. E eu queria aproveitar para ela tem alguns dados curiosos aí sobre a série. Boa noite, Adriana. Boa noite, Adri. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo a Causa Operária TV. Eu fiquei aqui imaginando como que seria os jornais estampando o jogo do Lula, chegando às eleições. Eu acho que eles estão tentando escapar de uma, mas eu imagino que no Jornal da Causa Operária a gente possa usar essa manchete. O jogo do Lula, o Round 6, é provavelmente a série de TV mais assistida do mundo de todos os tempos. A Netflix já falou que 142 milhões de famílias já assistiram à série. Eles gastaram cerca de 20 milhões de dólares para gravar a série e estão falando que o valor de impacto, porque o Netflix não tem bilheteria, né, mas o valor gerado pela série é de quase 900 milhões de dólares. Então, é uma coisa absurda, um sucesso estrondoso e especialmente interessante pela violência que se vê na tela, né? A gente vai falar sobre isso, mas provavelmente a série de TV mais assistida na história. A gente precisa dar alguma introdução sobre do que se trata a série, considerando que 146 milhões de pessoas já assistiram? Também tenho essa dúvida. Mas, apesar de tanta gente ter assistido, não é assim também. Não, vamos dar um resumo em 3 frases, vai. Tem gente aqui nesse programa mesmo que eu sei que não conseguiu assistir tudo. Porque ficou meio... Não gosto muito desse... Bom, não vou falar, né? Mas assim como eu sei que não gosto tanto assim de séries, né? Mas eu não vou falar quem é. É uma pessoa que tá... Não sou eu, dica. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que falar assim, porque também tem uma coisa, Natália. Uma coisa que nós deveríamos falar aqui nesse programa. A Netflix, muito legal, pandemia, né? O pessoal começou a assistir ainda mais Netflix, mas é um negócio de classe média aqui no Brasil, né? Verdade. Querendo ou não. Então, nós temos aí milhões de pessoas que... No mundo, né? Não no Brasil. No mundo, é verdade. Mas, bom, se bem que esse programa pode ser assistido em outros países também, então eu estava pensando nas pessoas brasileiras assistindo esse programa, mas na verdade não necessariamente. Não, porque são 146 milhões de pessoas no mundo. Quantos são brasileiros? É verdade. Mas tudo bem, é muita gente. Enfim. É muita gente, mas veja só, né? Esses seriados da Netflix, eles são basicamente voltados à classe média. Isso não dá pra negar, né? Até essa... Putz, essa palavra é estranha, mas tudo bem. Esse frenesi em torno da série, né? Aí tal, é sangue que jorra, é tiro, e o cara cai, pula, joga, corre mais um pouco e volta, né? Isso daí tudo é uma coisa assim que parece uma compensação do cara que tá numa vida medíocre, sabe? Assistindo, sabe? Babando, assim, em frente ao computador ou à televisão. E precisa ter alguma adrenalina, sei lá, uma coisa assim, mais emocionante na vida. Eu me arriscaria dizer isso daí. Eu concordo com o nosso companheiro Patrício quando ele falou isso. Ou às vezes também extravasar, né? Porque, sei lá, por exemplo, esses filmes de ação, né? Que é um pouco isso, né? Tem explosão, tiro, luta e tal. É um pouco também uma coisa do cara meio impotente, né? Não só entediado, não só que a vida dele não acontece nada, como a pessoa é muito oprimida, né? E aí, tipo, ela vê tudo se explodindo, o povo se matando, se batendo. É um meio
da pessoa, né, tipo, extravasar também um pouco daquilo, né? Exatamente, acho. é interessante. Eu acho assim, né? Não que seja um negócio imoral, né? Acho que, de fato, por Ok. exemplo, você tem vários... É que nem a gente Aqueles- falou das comédias também, tipo, precisa, né? Exato. E também, assim, é o que você falou dos filmes de ação, né? O filme de ação é muito assistido. Esses, sim, são muito Pela assistidos classe pela classe operária. É, operária. por isso que eu falei, exatamente. Então, assim, de uma certa maneira tem esse aspecto. Normal, Eu o acho que pessoal sim. precisa também dar uma... Mas e o resumo, Extravasado. Henrique? Você que vai dar Resumo o resumo do resumo. Fala uma frase. Qual que é a história da série? Sério? Uma frase? É. Jogo mortal. Não falei que... Isso não é uma Não, frase, não né? falei 2 palavras. Uma frase, uma sentença. O filme... Vamos lá. Pessoas fudidas, endividadas, se juntam num jogo de vida ou morte valendo milhões e milhões daquela moeda deles que até agora eu não Não, consigo. da moeda dele é bilhões. Na nossa É seria... bilhões, né? Vira, acho que é 200 milhões de reais. Eu acho que isso daí resolve um pouco, né? Não, calma. Vamos melhorar isso. Numa frase. Pessoas endividadas e com muitos problemas na vida são recrutadas para um jogo em que só sobra uma pessoa no final para ganhar 200 milhões de reais. E todas que perdem o jogo são fisicamente eliminadas. Fisicamente. Só que elas não sabiam disso antes de entrar no jogo. Elas descobrem isso no jogo. Mas isso não resolve o problema da série, né? Que é interessante. Porque no começo você pode dizer, bom, as pessoas foram enganadas. Elas estavam desesperadas, mas nem tanto. Porque elas não sabiam que elas iam morrer. Mas tem um detalhe importante da série, né? Que depois do primeiro jogo, o pessoal pede... metade do pessoal quer parar o jogo. Pede pra sair, como Pede disse. para sair. E aí, por um voto, ganha o pessoal que quer sair e para o jogo. E aí eles convidam de novo para ver quem quer voltar e 93%, foi o que eles falaram, decide voltar para o jogo. E nessa hora, porque assim, né, quando você vê isso, você pensa um pouco também em algumas coisas tipo Jogos Mortais, por exemplo. Só que, bom, isso é outra questão, não tem nada a ver. Mas assim, a pessoa vê aquela violência e fala, nossa, não, é muito violento, uma coisa desnecessária, não sei o quê. E realmente, no começo você vê e fala, nossa, essa matança, tal, coisa horrível. Mas aí acontece isso, a maioria decide parar e volta para a sua vida. E a vida das pessoas, a vida real, ela é muito mais desesperadora do que o próprio jogo. É impressionante. Essa era a ideia mesmo, né, acredito, do diretor, mostrar isso. Porque eu, por exemplo, quase não consegui assistir o episódio que eles voltam para casa. Mais angustiante do que Dá o uma dos angústia. sanguinários. Exatamente, porque o jogo é assim, você joga, né, são jogos simples, não, perdeu, você morre na hora ali. É ruim. Não tem tortura. Mas não tem tortura, nada. Agora, a pessoa volta para casa e ela está numa situação horrível e ela não tem o que fazer. Ela simplesmente ela vai passando por todo aquele sofrimento e não tem uma solução, não tem uma perspectiva. O que ela vai fazer? Né, o personagem principal estava devendo, eu não sei, seria o equivalente para 400, 700 mil reais para agiotas que estavam ameaçando matar ele. A filha ia se mudar para os Estados Unidos e ele não podia pedir para ficar com a filha porque ele não tinha como sustentar. Também não tinha como ir para os Estados Unidos porque não tinha dinheiro. Já com mais de 40 anos, voltou a morar com a mãe, então era considerado um fracassado. E aí, quando ele volta, ainda descobre que a mãe, que é diabética, estava com o pé necrosado, mas não podia nem amputar o pé porque eles não tinham dinheiro para pagar a conta do hospital. Então, você olha e fala, nossa, que coisa horrível. É só desgraça. Né, a vida das pessoas e tem essa consideração também, né? A vida aqui fora é mais sofrida, o velhinho fala, eu acho. Porque aí volta pro jogo e você fala, beleza, vai, vamos lá, tentar a sorte. A ideia é que a desigualdade é tão grande, o desespero é tão grande que as pessoas já ultrapassaram
a última chance de se dar bem, e o jogo é, tipo assim, antes do suicídio, você tem essa última chance que não teria. As opções já tinham se esgotado, né, para todas aquelas pessoas que estavam lá. E começam umas 400 pessoas, né, que começam a jogar. E logo na primeira eliminatória, a gente vê umas 200 mortes. E close-up de tiro na cabeça. Eu não dei conta. É bem por aí. Mas é interessante mesmo. Aí tem, por exemplo, só para contar mais um caso, tem o imigrante paquistanês que tá na merda total. E ele é um operário, sei lá, um funcionário de uma oficina, não lembro direito, mas aí acontece só desgraça na vida dele. E aí ele também, todo mundo decide voltar, né? Porque aí quando volta, você fala assim, bom, tirando a tensão entre um jogo, do jogo, né? Quando tem o jogo, entre um jogo e outro, eles estão de boa lá também. Nem tanto, né? Porque tem vários também outras questões aí, mas pelo menos eles estão ali, né? Naquele lugar e tal, não precisam ficar enfrentando a dura realidade, um agiota falando que vai cortar a língua então, dele. mas você vê que é uma coisa que, por exemplo, nos Jogos Vorazes, que também é essa ideia de só sobra um, todo mundo tem que se matar, você não fica com essa sensação. Tipo, o jogo é uma coisa muito angustiante, muito pesada, que você quer sair dali a qualquer custo, e não parece uma perspectiva tão ruim voltar para os distritos, tal, por mais que seja pobre, que a vida fosse difícil, porque era mesmo, não parece tão ruim, sabe? Seria melhor voltar mesmo. E nesse filme não, você não fica com essa impressão. De que é melhor voltar. Você fica realmente com a impressão de que lá, no mundo fora dali, é tão ou pior. Tão ruim ou pior. É bem isso. E o filme, ele não é também uma suposição, o filme dá essa ideia mesmo. Ele quer passar isso. Em vários momentos ele quer passar isso mesmo, de que, assim, inclusive, um momento lá o cara fala que, depois de uma pessoa que trapaceia, né, ele fala, você não poderia, dá uma lição de moral lá, falando que ele não poderia ter trapaceado, porque é a única chance, né, o jogo é de vida ou morte, mas ali é o único momento que eles têm de igualdade, coisa que eles não têm do lado de fora. Que na verdade, assim, um discurso besta, mas assim, dá bem essa ideia mesmo, de que do lado de fora é a pior coisa que você pode... lá pelo menos você tem uma chance, né, digamos. No outro você não tem o que fazer, né? Exatamente. Fora você não tem o que fazer. Bom, apesar de toda essa... Assim, apesar não, né? Uma coisa interessante do filme, ou melhor, do seriado, é que, claramente, ele é uma crítica à sociedade totalmente degenerada da Coreia do Sul e da sociedade capitalista em geral, né? A gente pode dizer que o filme... Não vou aqui entrar, pode ser filme... uma crítica, você pode apontar vários, não, mas a crítica é isso, dá uma ideia que não é bem essa, não quero saber. O fato é que ele expressa bem essa degeneração completa, né, da sociedade capitalista, em particular na Coreia do Sul, né? Mas isso daí é fato, não tem como ter dúvida. Mas teve uma pessoa que achou isso diferente. Um gênio. Um gênio da política nacional. Passa aí, produção. Kim Kataguiri. Round 6 é como o socialismo. O problema é que eu sou cego e eu nunca consigo ler o que tem. Eu posso ler. Tá. Round 6 é como o socialismo. O dinheiro cai do céu. O governo controla a comida. Você é vigiado 24 horas por dia. Se você não obedece, é fuzilado. Meia dúzia de pessoas controlam tudo e se divertem às custas do povo. MBL. Uma primeira coisa engraçada é que essa meia dúzia que controla tudo e se diverte às custas do povo são bilionários norte-americanos. Exato. Não são socialistas Isso é engraçado.
norte-coreanos, sei lá, não é a burocracia norte-coreana, são bilionários Uns norte-americanos. gordão, É. assim, que assim, são Ai, capitalistas. gente, espero que isso não seja um Vamos ser cancelado? spoiler. Um spoiler. Olha, Inclusive, calma, vou fazer começar- fazer uma aspas aqui, um parênteses. A gente não quer mais usar essa palavra spoiler, mas a gente também não conseguiu encontrar, né, Henrique, uma expressão adequada que possa substituir spoiler. Então vamos fazer um concurso aqui. Não, concurso de vida ou morte. Quem tiver ideias, né, de alguma expressão que possa substituir, manda pra gente. Essas... Eu particularmente não gosto dessa ideia de, não pode falar. Tudo bem, respeito. Mas a gente pode Tem gente que avisar, não quer ó, saber. gente, spoiler, mas a gente também não quer falar spoiler. Exato. Aí, putz, tem que ficar falando palavra em inglês. Aqui, né? Super chato. Mas de qualquer maneira, por falar em palavra em inglês. Mas é isso, são bilionários norte-americanos que vão lá assistir Falam o inglês, jogo. né? Falam inglês, tem olho azul, não tem olho puxado, são brancos. E É engraçado que o mundo inteiro comparou a série com o capitalismo, né? Mas sempre existe espaço para essa narrativa doida do MBL, da extrema-direita, de deturpar tudo e colocar as coisas o contrário do que elas são. A gente vai falar um pouquinho do filme do Parasitas, eu acho que deve ter sido o nome em português, que é um filme que ganhou Palma de Ouro em Cannes, que é 2019, que fez muito sucesso e está sendo muito comparado. E ganhou o E que Oscar, também né? foi, De melhor filme. ganhou o Oscar também. Está sendo comparado e também foi uma crítica ao capitalismo, né? Que a gente devia conversar aqui sobre se essa crítica funciona para alguma coisa, né? Mas é claro que é uma crítica ao capitalismo, à desigualdade. Depois a gente vai falar um pouco sobre como que é a situação na Coreia hoje. A gente está gravando no dia 20. Teve uma greve enorme, 500 mil de pessoas nas ruas pelo sindicato, uma greve geral no país. A situação no país que se tornou dividido entre o socialismo e o capitalismo nos anos 50, depois da guerra, né? Está chegando, como todo mundo, em uma situação desesperadora para as pessoas. E a série é, obviamente, sobre isso. É um absurdo o MBL, Quinta Kataguiri, colocar, mas é absurdo, mas é esperado. Não, acho que o Kim Kataguiri, ele faz isso meio que pra... Ele não é só burro, mas acho que é meio que uma provocaçãozinha, assim, porque todo mundo sabe que é contra o capitalismo, como a Adriana falou. Mas ele quer dar um Aí jeito. mas olha só, controlado por poucas pessoas. Sabe? O dinheiro cai do céu. Dinheiro cai do... O que é isso? Dinheiro cai do céu? Não é, porque no socialismo você não precisa trabalhar, entendeu? Não, Dinheiro cai do céu, nesse sentido, de dinheiro cai do céu. Não precisa trabalhar. É um negócio muito louco. E o pessoal se matando por dinheiro é o quê, né? Sei lá. É no socialismo que o pessoal se mata por dinheiro? Nossa. Bom, mas, sabe uma coisa, né? É interessante, eu acho que a gente até podia ver essas fotos que a Adriana falou da greve na Coreia do Sul e ela falar um pouco, porque no próprio seriado, eu vou falar seriado o programa inteiro, não tem problema. No próprio seriado tem o personagem principal, ele é um grevista e ele se ferrou. Um operário metalúrgico. O marco dele ter se ferrado foi justamente que ele foi um demitido depois de uma greve. Um operário metalúrgico. Uma greve que foi reprimida pela polícia, que causou a morte de um companheiro dele, né? Ele foi demitido e depois disso daí a vida dele virou uma merda. Inclusive, eu andei lendo, não sei os detalhes, mas eu li alguns artigos sobre a série e que diziam que essa greve realmente aconteceu. Uma greve que teve piquete, teve violência policial, acho que até morte de pessoas nos anos 90, eu acho. Acho que foi nos anos 90.
Então, esse também é um outro aspecto importante que reforça o fato de que nós estamos diante de uma série, né? Como a Adriana falou, pode né, julgar aqui até que ponto essa crítica deles ao capitalismo, né? Nossa, o que é essa crítica, o conteúdo dessa crítica? Mas não importa. O fato é que a série está expressando, está refletindo mesmo essa degeneração do capitalismo lá na Coreia do Sul. Mas fala um pouco dessa greve, Adriana. A greve que inspirou o roteiro foi a greve de 2009, logo depois da queda da Bolsa de 2008, dos funcionários da Samwong. E hoje teve uma greve geral na Coreia do Sul, de 500 mil de pessoas que saíram para exigir melhores condições de trabalho. A Coreia do Sul, que tem seguiu a questão dos Estados Unidos, né, de trabalho. Então, não tem atenção para Brasil e reforma trabalhista. Lá na Coreia do Sul, eles estão saindo de greve para ter regularização do trabalho, só um minutinho aqui que eu vou pegar os dados. Abolir o trabalho irregular, dar aos trabalhadores poder de decisão na reestruturação econômica em tempos de crise, nacionalizar as indústrias-chave, socializar serviço básico, como educação e habitação. Ou seja, a Coreia seguiu o exemplo neoliberal dos Estados Unidos e terminou com essa desigualdade imensa que deixa a maioria da população em estado de desespero, que inspira séries como essa, né? Então, como eu falei, 500 mil de pessoas nas ruas hoje. E algumas delas, como a gente viu aí nas fotos, inclusive vestidas igual os personagens da série, né? Aí, muito interessante. Engraçado o pessoal vestido, né? Com as máscaras. Eles também, diferente do Kim Kataguiri, eles entenderam que era uma crítica ao capitalismo, pelo jeito. E aos ricos e tal. Não... Exatamente. Uma outra coisa, um detalhe também que tem na série, né? Uma série sul-coreana, e tem uma personagem norte-coreana na série. É uma personagem interessante, inclusive. E aí, na série, eles não elogiam a Coreia do Norte, lógico. Mas, pelo menos, essa personagem ela serve pra mostrar assim que você tá na merda de qualquer maneira. Você pode estar ela é uma refugiada da Coreia do Norte, né? Mas quando ela, assim, o negócio dela, assim, a conclusão que ela chega sendo uma refugiada é que dá na mesma. Eu fugi de lá, cheguei aqui, minha situação piorou, continua a mesma. Porque ela teve que ir pra esse jogo, né? Então... exato. Então, isso daí é interessante também, porque mostra que, assim, o seriado também não é se fosse um seriado, por exemplo, Reaça, eles não iam, né? Colocar essa... Mas pode ser isso também, né? Quer dizer, na Coreia do Norte ela estava mal. Na Coreia do Sul, ela tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro num jogo em que todo mundo se mata e quem sobreviver consegue ganhar o dinheiro. Então, quer dizer, que na sociedade capitalista é isso mesmo. Você tem a possibilidade de ganhar dinheiro, mas assim, todo mundo tem que se matar e vai sobrar um que vai conseguir. Né? Tipo, sei lá, de 1 milhão, quantos vão conseguir ser ricos? No Brasil, quanto que era? 1%. A gente tem 1% que ganha de 30 mil reais para cima, segundo falaram. Então, quer dizer, de cada 100, uma pessoa vai ter uma vida relativamente boa. É engraçado. Na Coreia do Sul, mais de 40% dos trabalhadores são trabalhadores irregulares, que não têm nenhuma segurança no trabalho. Olha, o mais engraçado, cara, é que
eu vi, só um parênteses, né? Eu vi uma matéria da imprensa golpista que fala, é uma forçação da imprensa golpista da Folha de São Paulo. Round 6 vira sensação na China, mesmo sem transmissão da série no país. Querendo dizer assim, não, o pessoal tá tudo assistindo escondido. Né? Pela matéria você vê que é uma forçação de barra, né? Não deve ter nada disso. O pessoal deve assistir normalmente, porque a China também não teria por que esconder isso, né? Mas só uma curiosidade. Bom, seguinte, vamos tocar um pouco para frente aqui nossos comentários sobre o seriado. O que vocês acham é o seguinte, ó, nós temos... Na discussão, né, a gente levantou algumas outras produções cinematográficas coreanas, né? Eu tenho, assim, eu assisti, por exemplo, já há um tempo aquele Old Boy, né? Sinistro. Que é muito bom, mas é bem sinistro, né? Também é bem, assim, coisa, assim, bem maluco mesmo, você fica perturbado no filme. E forte, né? Mais forte do que levar tiro na cabeça. Exato. Não, eu fiquei mais perturbado com Old Boy do que com essa série. Não, com certeza. A Adriana citou o Parasita, que ganhou o Oscar em 2020 ou 2019, não lembro agora. Foi o primeiro filme não de língua inglesa que ganhou o Oscar de melhor filme. Suspeito. Suspeito. Apesar de todo mundo falar que é uma crítica, mostra desigualdade, né? Só que também de um jeito perturbador, né? Parece que é uma família que mora dentro, sabe? Um negócio... É tudo assim, meio não vou dizer que são todos os filmes, mas os filmes que, pelo menos a maioria que chega até nós, dá a ideia mesmo que são produções meio perturbadoras, assim. Por quê? Por que isso? Você tem uma resposta? Não, uma resposta assim, correta eu não tenho, mas nós temos especulações, né? Dá a impressão mesmo, a gente leu algumas coisas sobre isso. Primeiro que acho que tem muito a ver com a crise dos tigres asiáticos, né? Que é Em 97, né? 97, exatamente. Quer dizer que nós estamos assim num período já que essa crise de 97 já tomou assim, proporções enormes, né? Já está a degeneração total. E tem um detalhe, né? O capitalismo dos tigres asiáticos, e a Coreia do Sul, acho que é o principal tigre asiático, né? São capitalistas, são países atrasados que tiveram um impulsionamento do imperialismo, né? Só que de uma maneira bem, digamos assim, de fora, né? Já com um modelo neoliberal. Não é como, por exemplo, o capitalismo no Brasil, que se formou no início do século, com a industrialização, É um outro tipo de capitalismo no país atrasado. É uma coisa muito mais... Eles dá a impressão assim, que eles vêm de fora, usando inclusive a cultura desses países, que é bem uma coisa bem assim disciplinada, né? Um negócio Rígida, né? muito rígido, né? Eu conheço, né, gente que já me falou isso, que é de lá, né? O pessoal conhece, acho que os próprios japoneses, né? Os orientais, eles têm, coreanos, japoneses, eles têm, o pessoal tem essa visão, né? De que eles são bem disciplinados e tudo, mas são mesmo, né? Então eu acho que o imperialismo usou, inclusive, isso daí. Eu li coisas sobre o sistema educacional, que se aqui no Brasil o pessoal gosta de falar da tal da meritocracia e tudo mais, lá, assim, parece que isso daí é levado a níveis super... É que nem aquela história do Japão, né? Que fala que tem jovem que se suicida porque não entra na faculdade. Uma coisa que você olha e fala, bom, tudo bem, o pessoal que se esforça, quer passar, mas ninguém vai se matar por causa disso, né? Exato. Quer dizer que é uma cultura muito, né? Muito repressora. Então, e no filme mesmo mostra, né, isso daí também, porque tem o personagem principal, ele é uma pessoa assim que é meio que considerado como se fosse um fracassado, assim, né? Um operário, uma pessoa simples. Inclusive, no filme todo, ele é uma pessoa muito ingênua, né? Sempre acontece alguma merda com ele se dá mal, ele vai tentar resolver e ele se dá mal de novo, né? Sempre assim. E tem outro personagem, né,
que é assim, o universitário que se deu bem, né? E ele vive tentando se dar bem lá dentro também do jogo, né? Pisando em cima dos outros e tal, né? Eu acho que tem um pouco a ver isso daí, mas, né? Esse sistema todo depois da crise, vocês imaginam, né? Desemprego entre os jovens gigantesco, né? Dívidas, né? Tem essa história também do Chaibol também, né? Chaibol. Então, isso que você estava falando, né? De como eles fizeram crescer o país, né? Injetaram lá dinheiro, os Estados Unidos, né? Principalmente depois do fim da Guerra da Coreia, onde eles intervieram, né? E injetaram lá dinheiro para crescer o país e aí foi dado um golpe militar e eles pegaram esse dinheiro e dividiram entre algumas poucas famílias, né, que formaram conglomerados econômicos, aí, coisas gigantescas, que são essas grandes empresas que a gente conhece, que hoje também a maioria não é mais coreana, né? Que já foi tudo de volta para a mão dos Estados Unidos. Legal, eles deram dinheiro, aí o pessoal ficou rico, ganhou, montou as empresas e tudo mais, e aí, mas logicamente que os Estados Unidos não ia deixar eles dominarem o mercado mundial. E acabou levando muitas à falência, comprando de volta. É um pouco, nesse sentido também, é bem diferente do capitalismo, por exemplo, no Brasil, né? Que se constituiu verdadeiramente uma burguesia nacional, que tem uma certa contradição com o imperialismo. Aqui não, o imperialismo chegou, foi lá, já interveio de fora, né, distribuiu esse dinheiro para empresas que nunca foram de fato, né, de uma burguesia nacional, se a gente for analisar bem, né, assim, olhando a coisa de fora. E sempre teve um controle do imperialismo mesmo. Samsung, por exemplo, não dá para falar que é uma empresa coreana. A maioria delas já não é mais capital coreano, né? Agora, a especulação... fala, Adriano, depois eu vou mudar de assunto. Não, é que eles tiveram o ditador na década de 80, né? Chun Do-won, e depois tiveram com as reformas neoliberais, e na década de 90 eles foram obrigados, né, a fazer empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, de 100 bilhões de dólares em empréstimos estrangeiros. E aí teve privatização das fábricas, a maioria das pessoas ficou endividadas, as dívidas geralmente são o dobro do que a pessoa ganha no ano. Deixaram a população numa situação de desespero total. Não, e uma outra coisa interessante, né? E fica aquela pergunta, por que os monopólios imperialistas estão divulgando produções que criticam o capitalismo? Fica esse enorme ponto de interrogação no nosso programa. E nos resta apenas especular. Até porque a Netflix não coloca todas as séries delas para todo mundo, né? Se você for, tipo, na França, tem um monte de série que passa na Netflix lá que não passa aqui. Por que eles decidiram colocar uma série coreana no mundo inteiro? Coreana, né? Que poderia falar assim, não, é coreano, não precisa passar no resto dos lugares. Que critica o capitalismo, né? Muita divulgação, porque o negócio não é super assistido de graça, né? Espontaneamente. Né? Tem que ter muita divulgação. Bom, e aí tem o caso Parasita também. Por que deram um Oscar para um filme que critica o capitalismo? Primeiro Oscar de filmes que não são nem ingleses nem norte-americanos, né? Que não são falados em língua inglesa. Primeiro Oscar de melhor filme, né? Para um filme que critica o capitalismo. Por quê? Você ia comentar alguma coisa, Adriano? Eu achei engraçado, logo depois que eu vi o pouco que eu consegui ver, eu vi algumas postagens de partidos comunistas aqui dos Estados Unidos comentando a série, falando um pouco, uma crítica meio exagerada, falando que na verdade, eles estão preparando a gente, esse tanto de execução em close-up de tiros na cabeça para a gente ir preparando
para o futuro do capitalismo, onde a gente já vê isso com a polícia, né? Que no Brasil e aqui nos Estados Unidos mata sem preocupação. A polícia aqui no Brasil está preparando já o pessoal há muito tempo, né? Mas a gente não vê muito, né? A classe média não vê, close-up, aqui nos Estados Unidos também a gente só começou a ver agora. E você viu o vídeo do George Floyd e o tanto que causou impacto, né? Então, eu acho que vale pensar que existe uma... eles estão colocando como você vai se acostumar a ver uma pessoa sendo executada depois que você vê 8 capítulos desse seriado que vira uma coisa normal, né? O tempo inteiro acontece. E eu acho muito interessante como que eles fizeram esteticamente, né? Os cenários são baseados num artista holandês, Maurits Escher, e eles que tem as escadas, as coisas geográficas, mas com cores de bebê, assim, rosa bebê, azul criança, bebê. Né? Cores de criança. Eles chamam de candy colors, na verdade. É o quê? É um nome horrível, mas se você for comprar coisas de criança, aquelas cores são chamadas de candy colors, de doce, né? Isso, cores de bala de criança. Então, o estilo é bonito de ver, você está vendo uma coisa agradável e com esse contraste, né, da execução. Mas e também eu acho uma coisa que eu reparei desde do Parasita, que eu acho que repetiu nessa série, que as pessoas que estão ali lutando para sobreviver, elas não podem ser solidárias umas com as outras. Elas estão nessa situação, assim, quando elas não estão na parte do jogo, que é a parte de bala, de rosa e azul bonita e tal, elas estão num campo de concentração ou elas estão nas casas sem perspectiva. Mas o tempo inteiro esse jogo da pessoa aproximar, e porque ela está nessa situação difícil, ela sente um pouco de empatia pela pessoa que está lá com ela, mas que o tempo inteiro essa competição não pode nunca resultar, você não pode confiar em ninguém. Eu acho que um pouco é isso. Você acaba de assistir o filme e a série com essa sensação de desespero, de que você está sozinho, de que não tem saída, não tem nenhuma indicação de como reagir. Ele te deixa com uma sensação de frustração, de não tem nada a fazer, não tem como reagir, de inação, né? Você não transforma a gente, você não tem ideia, você não tem esperança, é só uma glorificação da violência, virou jogo a violência, e você perde a sensibilidade para o sentimento humano, né? Eu ia perguntar para o Henrique se ele achou. Eu não senti tanto isso, assim, porque essa coisa da solidariedade, realmente eles jogam uns contra os outros, que é também o que eles fazem no final aqui, né, no mundo real. Mas mesmo assim tem pessoas que são solidárias, né? Não são muitas, mas tipo formam alguns grupos, né? E, por exemplo, o principal, que justamente inclusive era o operário, ele até o final ele é solidário, ele não mata ninguém, não trai ninguém. E até, por exemplo, a menina norte-coreana, que era meio golpista, né? Ela era batedora de carteira, então ela fala, não confia em ninguém, não sei o quê, mas ela, no final, ela se torna solidária, né? Tanto com a outra menina, ela, pelo menos, não no sentido de ser totalmente altruísta e tal,
mas de ter um relacionamento, porque ela não tinha nenhum relacionamento com ninguém antes, né? Ela saiu da Coreia do Norte, o irmão estava no orfanato e ela não tinha relação nenhuma, era só vivia tipo numa selva mesmo, né? E lá no jogo, tipo, ela fica amiga da outra menina de certa forma, ela no final também tem uns gestos mais de solidariedade e tal com o cara principal. Então, eu não senti tanto isso, assim, de você ficar totalmente sozinho e tal. É que no final o pessoal não tinha a mesma escolha, né? Mas, por exemplo, ali no jogo da bolinha de gude, que eles colocam isso à prova, né? De fazer as pessoas, de justamente quebrar os laços que tinham se formado, né? Entre os jogadores. Parece que A também premissa de pra todos dividir esses mais, né? filmes, a premissa de todos esses filmes de eliminação, né? A gente desde lá do Batalha Royale e Hunger Games e House, a premissa é um pouco isso, né? Você sabe que você vai morrer e que não pode confiar. Então tem sempre essa brincadeira, né? Da empatia com a pessoa, mas é aquela situação de saber que na hora do jogo alguém vai ter que. Você não pode confiar. Eu imagino quando eu penso por que passar um programa como esse, ou por que o sucesso de filmes dessa história, né? Dessa linha de história do jogo de eliminação, eu imagino um pouco isso. Minar a solidariedade. Bom, eu estava pensando aqui, refletindo um pouquinho, e acho que 3 anos atrás, acho que foi 2018 ou 2019, a dona, a presidenta da Samsung foi presa, né? E eu li também que... Quando? Então, eu precisaria olhar aqui, né? Mais ou foi menos? 2018 e 2019, faz pouco tempo isso. Da Samsung ou da Huawei? Da Samsung. Não, perdão, não foi isso, perdão. Na verdade teve uma... me confundi todo, na verdade, não é isso. Teve denúncias de corrupção no governo da Coreia do Sul que mudou a presidenta lá. Olha, nossa, olha aqui. Eu misturei, ainda bem que a Adriana perguntou isso, misturei as informações. E quem está por trás, né, do governo lá, logicamente, que estava envolvido no escândalo de corrupção, era justamente a Samsung, essas chaebols aí, né? E talvez também um pouco essa crítica ao capitalismo, que o imperialismo deu uma impulsionada com o Oscar, o Parasita e tudo, na verdade também tem um pouco de propaganda, né, pela intervenção na Coreia, meio que... Contra os chaebols, né? Porque parece que o problema são eles, né? Exato. Não é o imperialismo. Apesar que nesse filme o problema são os americanos, né? No final. Exato. Eles mostram que os coreanos, eles servem de veículo, na verdade, para os americanos. Tem isso. São os associados, né? Mas realmente no Parasita, em outros, pode vir essa campanha, né? As chaebols. Que nem aqui no Brasil você falasse... não, veja, estamos lutando aqui contra a corrupção da Odebrecht, não sei o quê, das empreiteiras, dos grandes capitalistas, estão sendo presos, que bom, exploradores do povo, como se não tivesse o imperialismo por trás disso. Aquele negócio, não é exatamente a mesma coisa, como a gente explicou no começo, né? Mas eu acho que pode ser que tenha alguma coisa aí, né, como se diz. E eu também li algumas coisas que dizem que essas chaebols hoje em dia são muito impopulares, né? Esses, né? Esses são famílias, né? Famílias. Então clãs, pode ter alguma coisa a ver também, né? Mas vai saber, como saberemos. Mas esse negócio que a Adriana falou, né? De você ficar no final com uma sensação de você estar sozinho, impotente. Você ficou com essa sensação? Você ficou com uma sensação ruim no final da série?
Ah, um pouco, né? Porque o cara, ele... Bom, difícil, não posso ficar falando final, né? Mas eu acho que dá um pouco essa ideia, né? E no fim ele termina todo fudido. Nem a grana que ele tem também, parece que ele não aproveita muito. A única coisa que eu achei interessante é que assim... Não, mas depois ele vai aproveitar, que ele ficou muito abalado, né, com o negócio. É verdade. Bom, uma coisa interessante é que a tese é que há uma briga no seriado todo entre as pessoas são solidárias ou não, né? Esperança na humanidade. Porque eles decidem fazer o jogo em equipe, aí tem a equipe dos fela da puta, e tem a equipe do pessoal que realmente quer resolver o problema, né? Tem o pessoal que é ingênuo, muito ingênuo, e o pessoal que quer se dar bem, dar golpe, trapaceia, né? E no filme, o filme todo ele passa um pouco essa ideia, tipo, do negócio de que a humanidade ainda tem salvação é um jogo de, sei lá, de quem for mais forte vai ganhar e foda-se, né? E o final, isso aí fica bem claro, assim, no final das contas eu acho que ganha isso, porque é que não dá pra falar o final, mas a maneira como termina o jogo, quem ganha o jogo é a pessoa mais solidária de todas. Inclusive ele... Então, mas até o outro foi solidário, né? De certa forma. não sei, não entendi isso dele. Sim, porque quem não assistiu, passe 30 segundos à frente. Porque ele fala para parar e o outro poderia ter parado e sobrevivido. E ele fala, não, fica você com o dinheiro. Isso é verdade. É verdade. Ele poderia ter simplesmente sobrevivido sem ganhar nada. Aí tem, e no final também, ele vai lá, ele ajuda o menino, né? Naquela hora que eles estão conversando lá no leito lá do cara que tá morrendo, que ele aposta que vai ou não salvar o cara que tá congelando no inverno. Também, no fim, ajudam, né? Então, essas coisas, assim, pelo menos tem uma saída mais esperançosa, né? Pelo menos isso dá pra dizer. Mas eu achei até que, de certa forma, o pessoal ficou mais humano até no final, no decorrer do jogo, ao invés de ficar desumano. Engraçado, né? Não sei, fiquei com essa impressão. A norte-coreana, até o próprio capitalista, que é, né, mas é capitalista, ele é sacana mesmo, mas ele vai ficando mais sensível, porque vai se relacionando com as pessoas, né? Antes ele não estava nem aí, tipo, meio, sei lá. Não sei, fiquei com essa impressão. Bom, aí a gente só o pessoal assistindo vai poder falar, né? Porque senão a gente precisa de especular demais, falar muita coisa, a gente vai acabar com o final do seriado pra todo mundo. E qual jogo você gostou mais, Henrique? O que eu gostei mais? Mano, eu não gostei de nenhum, porque eu não quero jogar pra morrer, entendeu? Se você tivesse que jogar um jogo, qual que você ia jogar? Eu acho que eu jogaria o do biscoito, sabe por quê? Porque o biscoito parece muito bom. Aí pelo menos eu comi o biscoito. Antes de morrer. Eu espero que aquele biscoito... Parece não, né? A gente comeu, na verdade, o biscoito. É bom. Gostoso. Eu acho que eu jogaria do biscoito. Eu ainda acho que eu fico com a batatinha frita. É arriscado, mas eu acho que é o mais... Mas a batatinha frita é pior... Sabe por que é pior que o biscoito? Porque eu tô muito surpreso. Não, porque o biscoito você pode comer antes de morrer. A batatinha frita, você fica com fome e não come a batatinha frita e morre. Eu fui a batatinha frita, e nada de batatinha frita. E só os negros levando bala, morrendo. Não, é desagradável a batatinha frita. Não, eu acho que do biscoito... Eu acho muito impressionante, depois de tudo que a gente está passando, da crise econômica, pandemia, eu estou vendo aqui, um total de 441 jogadores que morreram no jogo. Eu não consigo, vocês não sentiram mal de ver esse tanto de tiro na cabeça? Não, você se sente mal, mas é que tem filmes, por exemplo, que são
eu não sei, por exemplo, o Old Boy mesmo te causa uma coisa estranha, assim, te causa um mal-estar esquisito, te dá um... não sei, é perturbador num outro sentido, que não é só a mera violência, entende? Mais psicológico. Esse acaba sendo mais gráfico. Esse menos filme é psicológico. é violento, né? O pessoal morre, tem partes, inclusive, bem tristes. Da Bolinha de Gude eu fiquei bem triste, É verdade. chorei. Esqueci da Mas Bolinha de o que eu Gude. digo assim, no final, você não fica com aquela perturbação, porque eu acho que justamente é uma coisa assim da... não sei, eu não sei explicar porquê, mas eu não fiquei perturbada, por exemplo, como eu fiquei com o Old Boy. É esquisito. Não, pode ser mesmo. Eu também achei. Eu acho que chega uma hora que é tanta sanguinolência que fica meio banal, assim. Sabe? E aí meio que... Acho que por isso que o pessoal falou que tá para acostumar a gente. Mas é para acostumar no vídeo, né? Porque na vida real, se você vê uma pessoa ser baleada desse jeito, você pode ver quantas vezes você quiser o jogo da Lula que você vai ficar abalado do mesmo jeito, né? Mas é também o que o pessoal fala, né? Dos videogames, essa coisa toda. Que é para deixar o pessoal mais violento, esses videogames de morte. Então, tipo, não seria uma... Ele não é excepcional, eu acho, nesse sentido. Mas é a mesma linha, né? Sim, nesse sentido, sim. E sabe o que é engraçado? Que eu li que fez muito sucesso entre as crianças. Essas... Ô, louco. Inclusive, eu conheço uma criança que assistiu, não deveria ter assistido, mas assistiu trechos e gostou muito. Você conhece, Natália? Conheço. Batatinha frita, 1, 2, 3. Mas não tem como. Aquela bonequinha lá, que é a mais famosa do seriado, que tá em todas as divulgações do seriado, é uma bonequinha simpática. Pena que ela dá tiro de fuzil nisso. Eu tava com 2 bebês esse fim de semana e eles fizeram menção à brincadeira da luz verde, do farol verde, farol vermelho. Eu não sei como é que eles traduziram aí, mas é do primeiro capítulo. É a batatinha frita. Essa é do batatinha. Putz, batatinha. Fizeram menção, achei melhor não perguntar. Então, tá, mas as crianças gostaram, acho que tem essa coisa do jogo e tal, sei lá, É engraçado estranho. que são jogos infantis, né, que eles escolheram pra fazer. Interessante mesmo. Mas e tem essa ideia também, né, de que os ricos... O que você acha disso também? Porque é uma coisa que muitos filmes passam, né? Quer dizer, quando a pessoa é muito rica, ela não encontra mais diversão na vida. E aí eles precisam fazer essas coisas escatológicas, tipo matar pessoas, arranjar maneiras horríveis ou, sei lá, absurdas, exageradas, de tentar encontrar alguma diversão, tirar alguma diversão da vida. Isso é muito real, né? A gente já viu um pouco disso no episódio passado, sobre a decadência da década de 30, a burguesia indo fazer a caça ao tesouro ao contrário, então iam brincar com os homens esquecidos no filme da Irene a Teimosa. Exato. A gente vai falar no futuro, quando a gente falar do Kubrick, e a gente já tinha falado um pouco quando a gente falou do Alex Jones, que os capitalistas têm um interesse no oculto, né? Naquela ideia de sacrificar virgens, e que o Kubrick tem um pouco também. Eu acho que as pessoas gostam de fantasiar sobre isso, mas tem um fundo de verdade muito grande. A burguesia é altamente sadista, né? E brinca com a população e deixa a população morrer todo dia. Mas é uma coisa do capitalismo mesmo, né? Porque, quer dizer, o objetivo da vida de todo mundo no capitalismo é ganhar dinheiro. E aí, quando você ganha muito dinheiro e você já ganha esse dinheiro sendo um parasita, às custas de milhões de pessoas e tal,
qual que é seu objetivo na vida? Né? A pessoa não... Quer dizer, é uma vida sem objetivo, né, na verdade. A pessoa que não é produtiva, né? A questão do trabalho. A pessoa que não trabalha, não tem... não se sente útil, né? Fica totalmente delegada aos vícios. É engraçado, você falou do Kubrick, porque a cena que mostra lá os bilionários me lembrou muito de Olhos Bem Fechados. Isso. Aquela cena, você assistiu? Aquela Sério? cena da festa. É. Me falaram não, eu lembro, né? É que eu não tinha reparado. Mas eles falaram que isso daqui é a máscara muito igual de Olhos Bem Fechados. É? Não me lembro. Pode ser do Tom Cruise? Isso. Deixa eu ver. Inclusive, aproveitando então, né? Porque, não, é fato mesmo, eu também não lembro exatamente como era a máscara, mas quando me falaram, aí sabe quando dá aquele estalo, né? Mas pra mim era simples, ou uma coincidência, ou eles pegaram qualquer máscara lá. Mas se você tá até vendo uma referência aí, isso tô você vendo não vai uma encontrar em referência, nenhum não. outro programa. Não sei não. Relacionar os games com de olhos bem fechados. Não, mas a cena da festa com a cena dos VIPs lá que eles chamam, na hora me lembrou assim, essa coisa das máscaras, mulheres nuas servindo os caras e tal. Bem parecido, assim, né? Interessante mesmo. Acho que o pessoal conhece as festas dos bilionários aí. É, verdade. Olha, gente, nós estamos chegando no final já. E a gente precisa, como é que eu poderia dizer? Aquele fechamento, né? Fechamento do nosso programa. Primeiro agradecer aos companheiros, lembrando que esse programa está gravado, então por mais que vocês gritem aí no chat, a gente não vai conseguir responder vocês, mas podem mandar comentários, não tem problema. Que a gente responde A no gente próximo responde depois, a gente lê, manda no chat e depois manda também nos comentários do vídeo, a gente lê lá depois. E também não deixa de contribuir com a gente, né? Eu falei no começo, se tornando membro e mandando superchat e super sticker. E eu falei da Universidade Marxista, mas agora no final eu vou falar da Escola Marxista, Natália. O que é o socialismo? Importante. O que é o O que é o socialismo? socialismo? O Kim Kataguiri explicou aqui. O Kim Henrique. Kataguiri, né, explicou já um pouco o que é o socialismo, o dinheiro cai do céu. Você é meia vigiado dúzia de 24 pessoas horas mandam, por fala. dia, fuzilado. Então, se você quer saber mais de socialismo do que o Kim Kataguiri, o que é muito fácil, participe da nossa escola marxista. Já temos mais de 300 cursos confirmados em todas as regiões do país, em várias cidades, bairros, escolas. No estrangeiro também nós temos cursos internacionais, né, Adriana? Temos cursos internacionais. Isso. O que é o socialismo? Temos sim. Se você quiser... Tá, tem um jogo de câmeras aqui. Adriana, se você quiser divulgar... What's the socialism? What is socialism? Eu acho que a Natália vai... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu não vou achar rápido. Inglês do João Santana. Vou ler. Dia 24, esse domingo, às 13 horas de Brasília, o PCO Internacional vai fazer o curso em português do o que é o socialismo. E eu acho que, como último comentário, eu queria falar isso, que se você, como eu, se sentiu deprimido, frustrado ao assistir esses filmes de crítica ao capitalismo e ficou achando que não tinha nada para fazer, que o melhor é entrar num desses jogos para tentar a sorte ou morrer, não se acanhe, junte-se ao PCO. Eu acho que a organização, o estudo do que é o socialismo, o entendimento do que a gente está passando e a união dos trabalhadores para criar um governo operário é o que vai resolver a nossa situação, a única coisa que vai resolver a nossa situação. Exatamente, falou tudo. Mais de 300 cidades, esse final de semana já tem em vários lugares. E não precisa só se inscrever para participar, você pode inclusive ajudar a gente
a organizar um curso na sua cidade, no seu bairro, é só entrar em contato conosco. escolamarxista.pco.org.br. Lá você se inscreve, só R$10, muito valor simbólico. Vai ter o livro também, se você quiser comprar o livro é R$35 com a participação no curso. E é isso, vamos levar o socialismo para o máximo de locais possível. E eu acho que a gente vai terminando aqui o nosso programa de hoje. Eu vou terminar agradecendo a ajuda que eu recebi aqui da Gabriela, que mandou um áudio, né? Eu não consegui reproduzir, porque vocês viram aqui que eu ia falar outra língua não é meu forte. Então, menos ainda coreano, né? Então eu vou colocar aqui um áudio que é boa noite em coreano para vocês. Quer ver? 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Tá. Boa noite para vocês. O Cineclube tá de volta na sexta-feira que vem. Mais uma edição para vocês. A gente ainda não sabe o próximo. Dessa vez nós não sabemos o próximo Não tema. precisava falar. Ah, mas já que a gente fala todo, a gente decidiu verdade. falar toda vez, então vamos Sim. dar uma satisfação pro nosso público. A gente não sabe nosso tema ainda, gente. Inclusive, uma boa ideia, sabe o que é, Natália? Que a gente não pensou, eu acho, não pensou nisso ainda. Só pode mandar nos comentários, né? sugestões de temas. Claro, sempre. Manda, tá? Totalmente Fala aberto. disso, fala daquilo, tal. Que nós temos, infinito, né? pra falar. Então, toda semana tem que ter um tema. O pessoal ajudar aí com sugestões, muito bem-vindo. Adriana, boa noite. Boa noite, companheiros. Até a próxima. Até mais. Até Boa mais, noite, Natália. companheiros. Boa noite. A gente se vê na sexta-feira que vem e cuidado com os jogos perigosos. Gente. Cuidado, se alguém fizer um convite aí, não se desespere. Todo mundo está com dívida, o Brasil está na crise, todo mundo precisa tomar nenhuma medida desesperada aí, porque não tem necessidade, senão a gente não vai conseguir assistir o próximo Cineclube. Até mais, pessoal. Ah, nosso negocinho aqui, ó.